Boa tarde, cidadãos de Toritama e ouvintes. Aqui é o programa Protásio em Ação, com Davidson Leandro e Anne Stephanie. Hoje o programa Protásio em Ação vai entrevistar Dani Nogueira e ela vai esclarecer algumas dúvidas sobre a volta às aulas pós-pandemia. Algumas dúvidas foram feitas por alunos da escola mesmo, e é sobre as dúvidas sobre a volta às aulas. A primeira pergunta é se vai haver recuperação. Boa tarde a todos os ouvintes, da Líder FM, nós aqui mais uma vez nessa parceria. Muito bem. Vai haver a recuperação, sim. Nós ainda não sabemos exatamente como se dará, A escola ela já tem uma organização, que nós já há umas 3 semanas nós estamos participando de reuniões, de conferências, videoconferências, justamente tratando desse ponto. Nenhum aluno ele vai ser prejudicado, tendo feito ou não as atividades. Essas recuperações elas vão ser feitas, mas aí nós não sabemos ainda a data com exatidão como será, Nós temos todo um processo que eu acredito que tenha outras perguntas também, então eu não vou me adiantar, mas se ao final, dessas perguntas não for respondida, então eu volto e explico direitinho como será feito. Quem não fez as atividades pode recuperar? Pode, E essa realização dessas atividades de quem não fez, ele está atrelado a maior participação, maior tempo que esse aluno vai passar em aula, e na escola, assim que nós retornarmos. Para quem está com as atividades tudo ok, então o tempo de permanência na escola ele vai ser menor, já que nós vamos, tem toda a questão da avaliação diagnóstica, isso tudo vai ser organizado ainda, mas o aluno que conseguiu atingir, aprender a maior quantidade de conteúdos, então ele vai passar menos tempo. Para esses alunos que não fez as atividades, que precisa recuperar, então o tempo de permanência dele na escola vai ser um pouquinho maior do que os outros. Quem fez todas as atividades vai estar no mesmo patamar de quem não fez? Não. Eu acredito que tem aí um dos pontos, e a gente discutiu também ao longo dessa semana nas reuniões que houveram, mas como não foram todos os alunos que participaram, então por isso a gente está aqui para esclarecer. Eu acredito que é a dúvida de alunos, de pais, tudo isso. Veja, quem já está fazendo as atividades, ótimo, perfeito, porque você já sabe o que os professores estão trabalhando, Teve toda a questão da reorganização curricular, o próprio governo do estado, a Secretaria de Educação, ela percebeu que não dava para ter conta de todos os conteúdos, principalmente nós que somos do semi-integral, que tem uma carga horária maior, então os conteúdos são vistos de uma maneira mais aprofundada. Então houve essa reorganização, e definiu-se aquilo que os alunos eles precisam realmente aprender no ano que eles estão. Então o que o primeiro ano não conseguir ver esse ano, ele vai ser acrescentado no segundo, o segundo no terceiro. O nosso maior desafio é os terceiros anos, Nós temos 3 terceiros por conta da conclusão, já que eles estão no último ano e tem a questão do Enem. Mas aí, quem está acompanhando tudo, perfeito, que já viu esse conteúdo, então quando nós partirmos para a avaliação diagnóstica, eles vão estar, bem à frente. Isso não significa que o que eles fizeram perdeu, quem não fez vai ser prejudicado. O professor ele vai ter um olhar diferenciado para esses alunos, ele já vai ter ideia do que viu, então para eles vão sair em vantagem, mas eles não perderam nada e quem não participou vai ter que correr atrás do prejuízo. Uma dúvida que tem sido muito frequente, tenho visto muito, é a respeito do 4º ano. A GRE tem algum posicionamento sobre isso? Até agora a Secretaria do Estado ela não se posicionou, Nós ouvimos já, eu sei que tem estados como São Paulo, Maranhão, alguns que se falaram nessa possibilidade, não tem nada fechado, Mas a Secretaria de Educação do Estado ela não se pronunciou ainda sobre se terá esse 4º ano, que seria para os alunos que não acharam suficiente, Tem algum déficit e quer recuperar. Por enquanto nós não sabemos de nada. Então esse 4º ano para os estados que irão ter serão algo opcional? É opcional, não é obrigatório. Então ficaria a critério do aluno se ele se quer fazer, um ano a mais para colocar em dia essa questão dos estudos. Mas aqui em Pernambuco nós ainda não temos nenhuma posição. Alguns boatos dizem que as salas vão ser divididas em alunos que fez as atividades e outros que não fizeram. Isso é verdade?
É verdade, certo? Nós não faremos isso de uma maneira discriminatória, certo? Todo mundo sabe, né, que está tendo toda uma reorganização devido ao Covid-19, né? Quando você chega em lojas, tem lojas que têm uma capacidade mínima de pessoas de acordo com o tamanho. Isso também vai para a escola. Nós precisamos ter, no mínimo, 1,5 metro de distância de aluno para aluno. Então, é impossível nós organizarmos a quantidade de alunos que nós temos por sala. Não é a mínima, a sala menor que nós temos é um terceiro que tem em torno de 30 alunos, mas as nossas salas têm 48, né, 45. Então, por isso é necessário que se faça essa divisão das turmas. Já que nós vamos dividir a turma, então nós decidimos, né, optamos, né, tanto a gente, eu digo a equipe gestora, eu, Débora e Socorro, né, que temos um contato mais à frente, e também com os professores nas nossas reuniões de alinhamento, porque à medida que nós colocarmos todos os alunos que fizeram as atividades em uma turma, o professor ele vai trabalhar de uma maneira diferenciada, porque são alunos que já viram o conteúdo, então o professor vai trabalhar de uma maneira igual com todas. Se nós fôssemos misturar quem fez e quem não fez a atividade, o aluno que não fez, ele estaria perdido. Né? Imagine um aluno que está chegando agora, não conhece as letras do alfabeto, cai no meio, né? Se fosse um aluno pequeno, numa turma de alfabetização, como ele vai identificar ali as consoantes, as vogais, se ele não conhece? Então é o mesmo critério que a gente está fazendo. O aluno que não fez nada, então ele não tem a mínima ideia de onde está o conteúdo que está sendo trabalhado. Então a gente não pode, né, prejudicar ninguém. Seria difícil para esse aluno que não fez nada acompanhar o conteúdo, e para os alunos que já fizeram, o professor também tem que ter um olhar diferente para quem não fez nada. O conteúdo ele vai ser visto por igual, né? Quando for ter as revisões, todo esse processo. Só que a maneira que o professor vai é diferente, com quem já viu, quem tem um domínio para quem não viu. Então, por isso, essa divisão entre quem fez mais ou menos, e quem não fez as atividades. Haverá alguma possibilidade em que os feriados do ano que vem serem interrompidos para repor as aulas? Nós ainda não sabemos, né? O que nós, né, escutamos bastante é que o ano letivo de 2020 ele não vai terminar em 2020, ele vai passar para 2021. Nós não sabemos se ele se estende até fevereiro, março, né? Vai depender de quando nós vamos completar a carga horária mínima, que são de 800 horas, né? Horas-aulas. Então, a gente vai passar para o ano que vem, mas aí, se feriados vão ser utilizados, tudo isso a gente não sabe, porque a própria Secretaria de Educação, é que vai organizar esse calendário até quando nós vamos para encerrar o ano letivo de 2020 e dar início ao de 2021. Durante a semana, no Instagram da Era em Protásio, foi postado um story onde se dava a opção dos alunos fazerem algumas perguntas. E o aluno Raul Anderson perguntou sobre a questão dos projetos da Era em Protásio. Outra dúvida também seria a questão das festas, pós-pandemia. A Era em Protásio sempre foi marcada por suas grandes festas, é um grande marco da escola. E a pergunta seria como ficariam esses projetos para a escola e a questão das festas, como seria, se poderia haver alguma dessas festas. Veja, até o momento as festas, elas estão proibidas. Nós sabemos, né, que quando retornar às aulas, então, todas as atividades que têm aglomeração de pessoas, elas estão suspensas, voltam apenas às aulas. Né? Então, nós, infelizmente, não vamos poder fazer a nossa gincana, né, quando reunia todo mundo ali. Né? Os projetos, né, que nós tivemos vários ao longo dos anos. Então, os jogos, interclasses, tudo isso, né? O desfile, muitas pessoas me perguntaram, né? Porque já virou uma tradição na cidade, o desfile de 7 de setembro que a Protásio vem apresentar. Então, essas atividades, não é, que reúnem um número grande de alunos, elas estão suspensas, não é? Até que a secretaria libere. A escola tem projetos, mas aí são projetos mais voltados para a área pedagógica, né? Então, nós já estamos com toda a área de conhecimento, nós temos um projeto engatilhado na área de linguagens, na área de humanas, de natureza e de matemática também, né? De matemática a gente já começou alguns até virtualmente, como foi a Gincana Super Gênio, né? Que eu acredito que os dois participaram, os que estão aqui. Né? Então nós temos esses projetos, né? Já estão prontos,
Nós estamos só aguardando, né, como até sexta-feira, dia 15, as aulas estão suspensas, nós não sabemos como vai ficar, né, se essa suspensão ela já cai agora ou se vai ser prorrogada. Então esses projetos estão em suspensos, né, para saber se nós vamos colocar agora já, mesmo com as aulas à distância, ou se a gente vai esperar o presencial para organizar, né? Nós estamos dependendo aí dessas datas. Vão estender mais dias de aula integral para repor as aulas ou vai voltar como sempre foi, apenas 2 dias? Nós não teremos integral, né? Todas as escolas, o aluno ele só vai passar um horário. Então, provavelmente, nossas aulas serão só no período da manhã. À tarde vai ficar justamente para esses alunos que não fez nenhuma atividade. Então, esse aluno ele vai para a escola, obviamente nós vamos organizar, porque nós não podemos ter um número alto de alunos, mas aí eles vão poder usar o espaço da escola, né, os computadores da escola, para colocar essas atividades todas em dias. Né? O aluno que não fez nenhuma AT, né, à distância, e os outros que fizeram, né, nós temos disciplinas que os professores chegaram a fazer 7 ou 8 atividades, né, porque eu tenho todo esse controle, porque o professor tudo que vai fazendo me passa. Né? Então, os alunos eles estão devendo essas atividades e eles vão ter que fazer. Então, a aula vai ser de manhã, no período da manhã. À tarde, né, vai ter o dia que esse aluno ele vai ter que ir para a escola para fazer essa atividade que ele não fez durante esse período. Por isso que nós, né, a gente sempre fala, nenhum aluno ele vai ser prejudicado. Agora, quem não fez nada, ele vai ter esse tempo de permanência. Quem fez tudo, vai de manhã para a escola, pega o conteúdo. Como nós vamos estar no sistema híbrido, né? Então, o conteúdo vai ser trabalhado em sala de aula e à tarde, ou nos dias programados, as atividades vão ser feitas à distância, certo? Agora, esse aluno que não fez nada, né, provavelmente ele vai ter que fazer essa atividade à distância à noite, porque ele vai ter que estar um período na escola à tarde, justamente para colocar isso em dia. Então, o semi-integral, né, por enquanto, ele está suspenso. E nas escolas que são integrais, então, eles também vão fazer isso. Nenhum aluno vai passar o dia todo na escola. Alguns podem ir de manhã e outros à tarde, certo? Será obrigatório o uso de máscaras na volta às aulas? Será, certo? O próprio governo do estado, né, já colocou no protocolo, cada aluno receberá 3 máscaras. Né? E a permanência, enquanto ele estiver no território ali, no interior da escola, ele precisa usar a máscara. Né? Então, ele pode usar, que o governo vai entregar a ele pode trazer de casa, mas a permanência do aluno na escola, ela tem que ser feita com a máscara. Quanto à volta às aulas, em alguns países da Europa, há um certo tempo já voltou. Até mesmo na província de Wuhan, onde foi o marco zero dessa pandemia, já voltaram às aulas. Em alguns países, como na França, foram estudados e a tendência é que os alunos do ensino médio, ou seja, os adolescentes, têm a tendência de ter uma possibilidade maior de pegar a doença. Um exemplo foi em Israel, onde uma escola teve 300 alunos infectados e tiveram que voltar para casa e serem encerradas as aulas. Então aqui, tem alguma previsão para quando seria essa volta às aulas? Não, justamente por isso. Semana passada, não é, na terça-feira, eu acredito, ou na quarta, eu não lembro mais, houve uma audiência pública, não é, do TCE, não é, que foi televisionada, não, né, foi transmitida pelo YouTube, e o próprio, tanto o André Longo, o secretário da Saúde, como o Fred Amâncio, o secretário de Educação, ele citou esse exemplo de Israel. Não é? Então, por isso, nós não temos uma data definida. Né? Eles estão estudando os casos, né? Estão monitorando a incidência do vírus, das pessoas infectadas, dos casos mais graves. Então, só quando tiver segurança é que nós vamos voltar. Por isso não se tem uma data. As aulas elas estão suspensas até o dia 15, até a próxima sexta. Essa suspensão ela pode ser prorrogada ou não, porque tanto a Secretaria de Educação como a Secretaria de Saúde, elas só vão liberar esse acesso quando elas sentirem segurança. Justamente por isso, não adianta liberar as aulas, né, e depois tem que suspender. Então, por isso está sendo estudado passo a passo, por isso nós não temos uma data definida ainda. Além do uso de máscaras para prevenir, como será o distanciamento social nas aulas? O aluno ele vai ficar a 1,5 metro de distância dos outros. Então, né, assim que a suspensão acabar, né, primeiro volta, né, nós vamos voltar a equipe gestora para a escola
para que nós tenhamos todo o tempo para organizar. Então, se aquela classe só cabem 13 alunos, então ela só vai ter as 13 carteiras, não é? Demarcado o espaço onde o aluno vai sentar e ele não vai poder sair dali. Esse aluno ele não vai ter contato com o outro, então ele não vai estar emprestando material para outro nada. Então, tudo isso vai ser monitorado, né? Nós não poderemos, por exemplo, estar nos abraçando, sentar no chão, encostar nas paredes, né? Que nós temos alunos que adoravam ficar no corredor, todo mundo conversando. Então, vocês vão se policiar e nós vamos policiar vocês também, certo? Vai ter que ter essa distância mínima entre os alunos. Por isso, nós também vamos voltar com um número reduzido de alunos, né? Vai ser feito um rodízio. Uma turma está na segunda, outra na terça. Não volta todo mundo ao mesmo tempo junto. Outra pergunta também. Terá alguma advertência quem descumprir alguma regra de distanciamento social? Sim, nós vamos ficar monitorando tudo isso, né? Se o aluno, por exemplo, ele veio para a escola sem máscara, ele não vai poder assistir aula, ele volta para casa e a gente sempre vai estar, né? Nossos alunos já conhecem as fichinhas de acompanhamento, né? Então, elas vão estar ativas. Nós vamos estar justamente monitorando isso. O aluno ele não pode descumprir a regra, né? É vital até para a própria saúde dele, né? Não é só uma questão ali de exigência da escola, mas é uma coisa vital para ele. Realmente, são novos tempos. Então, em vez de o pai ter que assinar quando o aluno for chegar atrasado, então vai ter que o pai assinar agora quando ele for sem máscara, não é isso? Exatamente, né? A máscara, ela vai ser parte do fardamento. Mais essencial ainda, né, do que a farda, que é essa questão completa, né? A gente às vezes emprestava uma blusa, uma coisa, quando nós tínhamos máscara, não. Então, chegou sem máscara, você nem entra. Do portão mesmo, você já faz meia volta e vai para casa. E quanto à questão da estrutura do colégio, foram implantadas novas pias, a questão do álcool em gel, ter álcool em gel na porta da escola, alguém medindo a temperatura antes dos alunos entrarem na escola? Exatamente. Nós já recebemos as pias, né? Quem conhece o prédio ali da nossa escola, do lado de fora do banheiro foram instaladas pias, né? Os suportes também para ficar com álcool em gel. Débora, a nossa gestora, já comprou todos os equipamentos, né, que vão ficar espalhados pela escola. E também esse suporte, que eu não sei o nome, né, mas o que é o pezinho, né, que você aciona com o pé com álcool em gel, vai ficar também na entrada principal. E vamos ter pessoas também aferindo a temperatura dos alunos, né? Esse termômetrozinho que parece uma pistolazinha, né, de aplicar vacina. Quem é do meu tempo, vocês não sabem, né? Mas aí todos esses cuidados a escola vai ter. As aulas de educação física vão ficar só na parte teórica? Só a parte teórica. Todas as atividades práticas, né, em quadra, essas coisas todas, elas não serão mantidas. Provavelmente o professor ele pode passar alguma atividade que você vai fazer em casa, você filma e coloca, mas a prática mesmo ali, todo mundo junto na quadra ou no pátio, né, quando se fazia, principalmente Paulão, né, que levava vocês muito para fazer essas práticas, então elas também estão suspensas. As aulas nos laboratórios também? No laboratório a gente pode até controlar, mas assim, a ênfase maior da gente nesse momento é que vocês peguem o conteúdo, não é? Porque não vai ter tempo de se trabalhar de forma tão diferenciada. Então o professor ele pode demonstrar alguma coisa prática, mas aí vocês não vão passar tanto tempo lá, né? Que o professor ele vai ter que aproveitar o máximo do tempo dele nesse tempo pedagógico. Então quer dizer que aula normal mesmo. Até ano que vem vai ter uma grande interferência, porque provavelmente só vamos voltar às aulas, vamos encerrar o ano letivo 2020 no mês de fevereiro. Então vai ter toda essa complicação. Até no ano de 2021 vamos sofrer decorrente dessa pandemia. Provavelmente, não é? Nós vamos voltar a um não normal. Não é? Até o próximo ano, 2021, nós ainda vamos ter que estar com todos esses cuidados. Até que ou se crie a doença ou que pelo menos se erradique. Não é? Que ela diminua muito os números de contágio. Então nós vamos ter que viver dessa maneira diferente, não é? Um novo olhar, uma nova forma de fazer educação. Falando sobre essa nova forma de fazer educação, o que essa pandemia trouxe que fez repensar sobre a educação? Eu trouxe alguma lição?
Lição, né? O mais difícil é... Quando se fala de educação, e eu acredito que vocês saibam, e nós, né, da Protásio, nós temos muito a educação, a pedagogia da presença, né? Nós estamos sempre conversando muito, abraçando muito, então temos essa proximidade, né? O desafio, o ruim, né, quando nós voltarmos, vai ser justamente essa questão que nós vamos ter que ter esse distanciamento, né? Não vai ter mais aqueles abraços, aquelas conversas, essa proximidade, ela acabou, né? Então nós precisamos refazer isso. Foi também uma forma de nós nos reinventarmos, né? Nós temos professores que já usavam a tecnologia muito bem e alguns professores que não sabiam para onde ir, né? Então nós precisamos nos reinventar, né? Então o positivo seria isso, né? Nós vimos o quanto a tecnologia ela é importante, né? Eu vou repetir aqui as palavras, né, de Mozart, que ele falou nessa audiência pública, não é? Agora a tecnologia ela passou a ser o nosso papel e o nosso lápis. Nós precisamos dela, mesmo com esse retorno, essa volta às aulas, ainda vai haver esse sistema híbrido, né? Eles não vão ser descartados totalmente, né? Tanto é que tem até o lançamento, que daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho mais, do programa Conectaí do governo do estado. Né? Então nós temos que nos reinventar desse ponto de vista. Então nós vimos o quanto a tecnologia ela é importante para nós. Assim como foi citado por Anne Stephanie, a questão do que seria o pós-pandemia. Após momentos catastróficos, momentos históricos catastróficos, tivemos o fim da peste negra. Com isso teve o renascimento. Após o fim da gripe espanhola em 1918, teve um sistema de saúde público. E o que você acha que poderia acontecer? O que poderia melhorar na saúde, na educação, logo após o fim dessa pandemia que estamos enfrentando hoje? Na saúde né, assim, é mais complicado. Eu acho que a maior barreira, né, que nós temos nesse momento é a questão da corrupção, sem dúvida nenhuma. Né? Então eu acho que talvez um legado que fique aí, né, de todo esse momento é da nossa conscientização, a conscientização do lado político, né, do social, né, que nós não podemos só pensar, eu não posso pensar só em mim, eu preciso pensar no outro, né, eu preciso me reinventar, eu preciso ver qual é a necessidade do outro também. Né? Então, que nós temos que agilizar o máximo possível para que a gente possa salvar vidas. Então, eu acho que, do ponto de vista tecnológico, nós, né, estamos num patamar, mas ainda tem muito para evoluir. Né? Quem imaginaria que em 2021 um vírus, né, iria derrubar, não só eu estou aqui, todo mundo, né, que parou, né? Quem acompanha, tem vídeos aí em lugares que eram altamente poluídos, então os animais, voltando toda essa questão. Então a Terra ela realmente precisou parar. Eu acho que a grande sacada, ou não sei se eu posso dizer legado, mas é que a gente precisa parar e ter essa consciência, né? Por mais que o homem esteja na fase tecnológica, nós não somos máquinas, nós somos seres humanos, então nós temos que agir como tal. Como foi citado, a senhora mencionou sobre o fato da empatia também, que o distanciamento social tanto é para a sua saúde quanto a saúde do próximo. E como foi mencionado, o projeto Conectaí foi para pessoas que não têm internet e também ficar por dentro dos assuntos. E Davidson tem uma pergunta sobre esse tema. Como que vai funcionar esse programa Conectaí? Creio que justamente o pessoal que não tem acesso à internet, digamos a população da zona rural, população mais leiga, não tem as informações devidas para ter o acesso. Como vai funcionar o auxílio? Até na divulgação. Veja, antes de vir para cá eu tinha recebido, né, o comunicado que o lançamento do programa, né, explicando tudo isso, seria amanhã, mas parece que foi, né, cancelado. Então nós vamos divulgar tudo isso, né, na nossa escola. Mas o que nós podemos falar do programa Conectar é o seguinte: é uma parceria, né, do governo do estado com as operadoras de telefonia. Então, independentemente se o seu celular é Vivo, Claro, Oi ou TIM, você vai conseguir usar o Conectaí através do seu celular, né? Quando você acessar o EducaPE,
a AVAPE, que é o Ambiente Virtual de Aprendizagem, ou Classroom. Agora, lembrando que esse Classroom é o institucional, né? Que nós, a partir de amanhã, né, eu acredito que todos os alunos estão participando dos grupos de WhatsApp da escola, então nós vamos mandar nesses grupos o número de matrícula e o e-mail institucional. Então, quando você acessa o Classroom ou o AVPE com esse e-mail, os seus dados eles não vão ser cobrados. Eu estou sem internet, mas quando eu acessei, então as operadoras, elas já vão lhe dar o livre acesso. Agora, é só para esses 3, certo? Para o EducaPE, que é a plataforma onde tem todos os vídeos, todos os fascículos. A AVAPE também, que tem lá umas dicas bem interessantes para vocês, tem simulados essa questão toda. E o Classroom, que é onde o professor coloca todas as atividades. Então, esse acesso gratuito é tanto para o professor quanto para o aluno, desde que ele esteja usando esse meio institucional. Então, para a infelicidade de alguns, os alunos não vão poder entrar no Instagram e no WhatsApp para postar seus dados, seu story. Não. Seu conecta aí. Não, ele já está programado, né? Quando você entra, então, é como se as operadoras elas vão liberar o acesso só para esses 3. Eu saí e vou entrar no WhatsApp, então já começa, ou o Instagram, seja lá o que for, então já começa a cobrar dos seus dados. Só está liberado para essas 3 plataformas. A questão da entrega de boletins, da renovação de matrícula, como vai funcionar? Veja, renovação de matrícula, nós ainda, e tanto a questão de boletim, nós também não sabemos. Porque o CIEP, ele está suspenso, não é por enquanto, então nem o aluno tem acesso, nem o professor. Só quando nós retornarmos, não é que a gente vai ter uma ideia de como vai ser feito esse processo. E de rematrícula também ainda a gente não sabe. Já estão havendo reuniões para o processo de matrícula, para o ano letivo de 2021. Mas nós ainda não sabemos, mas todos os alunos que estão na rede, eles já têm a matrícula garantida. Se vai essa rematrícula, ela vai ser feita de forma online também automática, nós ainda não sabemos. Dani, antes de você comentar um pouco sobre o Conecta aí, eu gostaria de fazer uma pergunta, que é sobre essas participações, tanto da gincana, quanto os vídeos que teve do São João. Vai contar nota além da participação? Tudo isso entra na questão da participação, né? Quando o professor ele avalia o aluno, ele não avalia só a questão do conteúdo, né? Porque enquanto você faz um projeto, por exemplo, de São João, o professor vai avaliar a sua questão da participação, sua empatia, então o aluno ele também aprende, né? Não é só uma questão de conteúdo, né? A gente não pode avaliar o aluno só o que ele ali pegou de conteúdo como se ele fosse uma máquina, né? Então essa participação, essa divisão, então tudo isso é avaliado pelo professor também, né? Tudo isso acaba contando. Eu ouvi falar que os alunos que estavam no semi-integral não poderiam se rematricular no EJA. Exatamente. A EJA, né, ele está como se ela estivesse travada, vamos dizer assim. Todo final de semestre nós abríamos vagas novas, mas como, né, nesse processo de pandemia não foi aberta nenhuma turma, porque eles precisam terminar. Então o pessoal, por exemplo, que estava no módulo 1 da EJA, ele não avançou para o módulo 2. Ele ainda permanece no módulo 1, da mesma maneira que quem estava no módulo 3 não encerrou o ano letivo. Então, por isso, não está sendo feito nenhum remanejamento. Cada um permanece onde você está. Né? Nosso tempo já está encerrando aqui. Deixa eu só relembrar, tá certo? Então, para todos os alunos, a partir de amanhã, nós estaremos divulgando nos grupos de WhatsApp, certo? O e-mail institucional, que foi a Secretaria de Educação que criou, então você não pode mudar. E nós recomendamos a todos que não mudem a senha, porque se você perder a senha, não vai ser como era do CIEP, que você chegava lá, né, socorro, principalmente, perdi minha senha e mudava, então não tem essa possibilidade, tá certo? E nós também vamos divulgar o número de matrícula de vocês. Então vai para os grupos de WhatsApp. Então o pessoal do primeiro ano né, vai ser tudo repassado para vocês. Eu vou repassando para os representantes de sala e eles divulgam. E a partir de amanhã, certo? De amanhã até a próxima quinta-feira, haverá reunião com os pais e os responsáveis, tá certo? Então, amanhã nós já vamos liberar o código, porque essa reunião ela vai ser pelo Google Meet, tá certo? Então, no Instagram da escola, e nós também vamos postar, como sempre, nos grupos de WhatsApp. Então, amanhã é para os pais do primeiro ano. Na
quarta-feira para os pais do segundo e na quinta-feira para os pais dos terceiros anos. E aí esses pais e responsáveis também podem esclarecer possíveis dúvidas. Então é isso, pessoal. Agradecemos toda a presença de todos vocês que nos ouviram até aqui. E teremos mais programa do Protásio em Ação na quarta-feira e na sexta-feira. Usem máscara e fiquem com o Papai do Céu e até mais.